Fala rapaziada, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stelman, tô chegando com um mundo de informações para deixar você super bem informado. Então você que tá chegando comigo, eu peço por gentileza para você deixar o like, se inscrever aqui no nosso canal, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. O Bahia pode ter um atacante caseiro, cara, e não é o Del, não é o Alejo Feliz, não é um jogador da base. O Bahia pode ter um novo atacante, e esse atacante é um velho conhecido no tricolor baiano. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu peço para você deixar o like, se inscrever. Se você tem uma empresa, se você tem um produto e quer que a gente divulgue para você aqui na Gol TV, entre em contato com a gente no e-mail, no contato, né, que tá na descrição aqui desse vídeo. É muito importante. Além disso, é importante que você, no início do vídeo, você comente aqui no nosso canal para a gente poder mandar aquele abraço mais do que especial aí para você e, consequentemente, ler a sua sugestão, ler a sua pergunta, analisar, né, enfim, opinar sobre a sua sugestão, sobre a sua dúvida, sobre o que você quer saber sobre o tricolor baiano. Eu vou começar lendo aqui. O Antônio Sampaio botou: Jonas, Deus te abençoe, você está correto nos comentários, abraço para você. O Vitor Meirelles botou: pergunta difícil. Como achar que esses três jogadores encerraram o ciclo se eles não entram em campo e não tem sequência? Ele está falando sobre o Jean Lucas, Everton Ribeiro e também o Caio Alexandre. Pô, irmão, o que o Everton Ribeiro, o Caio Alexandre e o Jean Lucas mais têm é sequência, Vitor. Desculpe, irmão. O que eles mais têm é sequência. Tá bom? Um abraço para você. Edson Oliveira: o problema do trio, com exceção do Everton Ribeiro, foi comodismo. Nunca se sentiram ameaçados. Então ele tirou o Everton Ribeiro dessa situação, porque no vídeo anterior a gente falou sobre reservas de luxo que poderia ter se tornado o Everton Ribeiro, Jean Lucas e o próprio Caio Alexandre, tá? E aí o Edson ele botou o seguinte, que foi comodismo, porque eles nunca se sentiram ameaçados, né? Meu parceiro aqui, Edson Cerqueira de Jesus, ele botou: boa noite, Jonas, com todo respeito, fez o gol de pênalti, cobrou escanteio, mesmo assim errou muitos passes na entrada da área, não gosto dele, preguiçoso. Michel Araújo pode ir embora porque não faz falta. Caio Alexandre precisa recuperar a forma física e Jean Lucas não sei o que está acontecendo. Everton precisa jogar no ataque e não precisa marcar. Esse é o grande assunto, né, que eu quero trazer para vocês aqui no vídeo de hoje. É que hoje, se a gente for pensar no tricolor baiano hoje, os atacantes que o Bahia tem, vamos lá, para disputar agora essa reta final aí de Campeonato Brasileiro para frente, né? O Bahia tem o William José, o Everaldo, o Alejo Vélez e também o Del. Falando rapidamente do Del, parece que o Del caiu em descrédito. Eu ia falar uma palavra muito mais forte, que eu não gosto dessa palavra, mas parece que o Del efetivamente caiu em descrédito com o técnico Rogério Ceni, tem mais jogado pelo sub-20 do que efetivamente pelo profissional. Então, pelo andar da carruagem, não vai ser esse ano que o Del ele vai ter oportunidades nesse ataque do Bahia, que eu acho isso uma pena, porque o Del ele poderia ajudar muito mais que o Everaldo, ele poderia ajudar muito mais que o próprio William José, na minha concepção, mas o Rogério Ceni não confia no jogador, isso é fato, né? Ele gosta do Del, ele acha que o Del tem um grande potencial, mas na cabeça dele o Del não está pronto para poder ajudar o ataque aí do Bahia. Enfim, isso para mim gera até um pouco de estranheza, né? Porque ele não está pronto para ser um reserva, para entrar no decorrer das partidas, para compor elenco, mas ele serviu para cobrar um pênalti importantíssimo em uma pré-Libertadores, né? Isso que não entra na minha cabeça, sabe? Não consigo entender essa questão. Mas mesmo tendo o William José, tendo o Everaldo, tendo agora o Alejo Vélez, quem está treinando, quem pode se tornar um atacante, um novo atacante do Bahia é o Everton Ribeiro, cara. Porque o Everton Ribeiro tem treinado como atacante nesse time do Bahia. Eu quero saber a sua opinião, já deixa nos comentários para que no próximo vídeo eu possa ler a sua opinião sobre isso. E por isso que veio perguntar aqui o nosso amigo, foi o Edson Freitas, ele botou aqui: Michel Araújo pode ir embora, que não faz falta, Caio Alexandre precisa recuperar a forma física, Jean Lucas não sei o que está acontecendo, e Everton precisa jogar no ataque e não precisa marcar. A grande questão, Edson e amigos que estão acompanhando a gente, é que o grande problema do Bahia, na minha concepção, não vamos dizer, não é falta de atacante. Eu já falei para você aqui, cara, Del, Alejo Vélez, Everaldo e o William José. Já ficou muito nítido que o Everaldo vai embora, o Alejo Vélez acabou de chegar, existe uma expectativa de uma renovação automática com o William José, vamos aguardar. Eu renovaria com o William José,
Porra, Jonas, você critica, mas renovaria? Eu renovaria com a condição dele ser um cara para compor elenco, um reserva imediato do Alejo Vélez. Assim, só isso. Agora é loucura você imaginar que o William José seria titular e o Alejo Vélez seria o reserva. Longe disso imaginar. E aí você treinar o Everton Ribeiro para ser esse jogador também que joga um pouco mais à frente, eu acho um grande desperdício. Eu entendo que até o nosso amigo Edson colocou aqui que ele não teria essa obrigação mais de marcar, mas dá para você fazer isso em outras circunstâncias. Mais uma vez aqui nesse vídeo eu falo e comparo a atuação do Messi na seleção argentina. E para mim a posição, as características, o Everton Ribeiro ele é mais novo que o Messi tem 39, né? O Everton tem 37. A gente viu o quanto que o Messi fez diferença para essa seleção argentina jogando livre, na posição dele, como que ele guardou todas as energias e o seu ímpeto para poder fazer a diferença ofensivamente, porque na seleção argentina não tem um jogador tão bom quanto ele para armar jogadas, para criar possibilidade de gol. Quando você pega o Everton Ribeiro e você joga ele no meio dos zagueiros, você vai tirar ele completamente da característica, ele não tem nenhuma característica disso. Nenhuma. Eu acho que seria até mais fácil você trazer o Everton Ribeiro para iniciar a jogada como um 5, né, como fez o Diego Ribas. O Diego era o 10 do Flamengo, depois foi jogar como um volante. Né? Agora, você colocar o Everton Ribeiro sem a explosão, jogando de costa para o zagueiro de 2 metros de altura, você vai perder o Everton Ribeiro. Eu acho que seria mais simples, eu acho que seria mais tranquilo, e o que eu faria era dar liberdade para o Everton. É você montar um time no qual o Everton tivesse mais liberdade e cada vez menos responsabilidade de marcar. Não estou falando que ele vai jogar andando igual o Messi andou contra a Espanha. Não estou falando isso. Mas ele não precisa voltar lá na lateral para ficar marcando lateral. Por quê? Porque quando ele chega lá na frente para decidir, para criar, para dar aquele último passe, ele está cansado. Está sem oxigenação no cérebro para poder raciocinar. E o que faz a diferença do Everton Ribeiro é justamente isso, é o pensamento, é o raciocínio lá diferente de todos os outros jogadores do futebol brasileiro. Então, Jonas, como você faria? Eu não sei. Como você faria para que o time do Bahia ele não ficasse à mercê com um jogador a menos? Não sei. Você poderia botar um 4-2-2, né? Poderia botar ali 2 volantes, o Rodrigo Nestor, o Everton Ribeiro, Alejo Vélez e mais um atacante móvel. Não sei, tem que montar essa estratégia para isso, porque você não pode simplesmente achar que o Everton Ribeiro vai ser jogado entre os zagueiros e que vai dar certo, que ele vai conseguir jogar de costa, tendo o atacante para poder jogar, que é da característica, né? Que é de característica atacante. Né? Então, assim, eu não concordo com isso. Eu acho um erro e eu acho que você precisa arrumar subterfúgios e alternativas para fazer com que o Everton Ribeiro, mesmo com 37 anos, ele possa ser efetivo ofensivamente. A gente não pode cobrar do Everton Ribeiro que ele defensivamente ele faça a diferença. Você vai ter que botar um volante ali para marcar mais pelo lado direito, com mais pegada pelo lado direito. Né? Quando você tem um jogador diferenciado como Messi, como Cristiano Ronaldo, como Mbappé, como Everton Ribeiro, você precisa dar liberdade para ele, liberdade criativa. Né? Você não pode falar, o Everton, porra, você não tá marcando lateral e depois tu vai sair. Cara, mas você tem um cara como o Everton, que é completamente diferente. Né? Tu acha que é justo você colocar um jogador como esse, com uma função principal, marcar lateral? Eu acho isso um grande absurdo e não concordo com essa situação de que o Everton Ribeiro ele seria um bom atacante. Eu acho que é você desperdiçar muito uma qualidade de um jogador raro no futebol mundial. Tá bom? Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aqui para que no próximo vídeo eu possa ler a sua opinião e entender o que você está achando. Tem alguns torcedores que concordam com isso, que o Everton Ribeiro seria um bom atacante, ou um bom segundo atacante. Eu não, cara. Eu acho que ele tem que ter liberdade para poder atacar, para poder transitar ali no meio do campo, porque o Everton Ribeiro é diferente de qualquer jogador que nós temos hoje no futebol brasileiro. Tá bom? Deixa o like, inscreva-se que é muito importante pra gente. É importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o Jonas Stelman, um forte abraço, saudações, tamo junto. Valeu.